Galerinha do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Estamos aqui para mais uma aula nessa viagem fantástica pela História. Vamos à temática da aula de hoje. Estamos na aula 216, galera. Olha como a gente percorreu 216 aulas até chegar nessa aula de hoje. E a temática da aula é a extinção do diretório e a nova legislação para os indígenas na Amazônia. Eu quero pedir para vocês uma atenção especial, porque essa temática ela é muito solicitada nos certames, tá, gente? PSC, CIS e nos vestibulares, que vocês, obviamente, como são alunos inteligentes, vão fazer, vão participar, e essa temática é de vital importância, cai na maioria dos certames, e eu quero que vocês façam anotações, participem e interajam com a gente na interatividade, que daqui a pouco a gente vai voltar com ela, tá, gente? Mas agora vamos à aula, o primeiro slide pra gente na tela. Vamos falar sobre a extinção do Diretório dos Índios. O Diretório dos Índios, o Diretório Pombalino, que vocês provavelmente já devem ter estudado, já devem ter lido a respeito, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre ele, sobre o Diretório, sobre a chamada lusitanização da Amazônia. Anotem aí, isso é importante, gente. Lusitanização da Amazônia. Como ocorreu esse processo? Vamos voltar até o século XVIII e vamos ver qual era a situação de Portugal nessa época, tá, gente? No século XVIII, Portugal passava por uma crise econômica em consequência da perda do monopólio do comércio das especiarias com o Oriente. Durante o século XVI, gente, vocês sabem, vocês são sabidos, é algo básico, tá, de história. No século XVI, o monopólio do comércio de especiarias era de Portugal e da Espanha, tá, gente? Graças ao pioneirismo naval. Só que, no século XVII e XVIII, Portugal ficou um pouco atrás na questão econômica, porque a Inglaterra havia passado pela chamada Revolução Industrial. A Inglaterra conseguiu ascender como superpotência, grande potência da época. Em consequência, Portugal, que ainda utilizava os métodos antigos de comercialização de especiarias, acabou tendo a sua economia declinada, tá, gente? É interessante que a gente partir desse ponto. Partir que Portugal estava passando por uma grave crise econômica lá no século XVIII. Voltamos ao texto. Nesse contexto, em 1750, assume o trono português Dom José I. Isso aqui é importante vocês frisarem, tá, gente? Para começo de conversa, em 1750, quem assume o trono português é Dom José I, conhecida como monarca adepto do chamado despotismo esclarecido, que eram as práticas iluministas que colocadas em práticas por alguns monarcas europeus, tá, gente? Que, inspiradas na filosofia iluminista, promoveu reformas nas estruturas econômicas, políticas e social de Portugal e suas colônias. Em 1755 ocorreu o grande terremoto de Lisboa. Essa gravura ilustra bem esse período, tá, gente? Esse terremoto agravou ainda mais a crise que já havia se instaurado lá na cidade de Lisboa, em Portugal, de uma forma geral. E isso fez com que Dom José I tivesse que adotar algumas medidas, e a mais importante dela foi nomear como seu primeiro-ministro, chefe do seu governo, um monarca, um filósofo, um aristocrata, conhecido como Marquês de Pombal. Anotem aí, tá, gente? Dom José I nomeou como seu primeiro-ministro Marquês de Pombal, que vai começar uma série de reformas com o objetivo de modernizar o Império Português. Notem aí. Tomem nota, Dom José I igual Marquês de Pombal, que é igual a modernização do Império Português. Vamos ao texto para a gente compreender de uma forma mais didática, gente. Texto para a gente. Para reconstruir Lisboa e implementar suas reformas, o rei nomeou para a pasta de Ministério de Negócios Estrangeiros e de Guerra o Marquês de Pombal. Notem aí, gente.
1755, Dom José I nomeou como seu primeiro-ministro, ministro de Negócios Estrangeiros e da Guerra, o Marquês de Pombal, que começou uma série de reformas que ficaram conhecidas como reformas pombalinas. Pombal era um homem culto e rígido nos seus propósitos, anticlerical, ou seja, era contrário às ideologias religiosas, principalmente da Igreja Católica, adepto do centralismo administrativo, defensor do absolutismo monárquico. Porém, conforme a gente já falou, o Marquês de Pombal, apesar de ser defensor do absolutismo, ele defendia também algumas ideias do iluminismo. Ah, professor, mas agora deu um bug na minha cabeça. Eu estudei nas aulas de história que o iluminismo ele era contra o absolutismo. E agora você vai ver que um filósofo português, Marquês de Pombal, era adepto dessas ideias, porém também apoiava o absolutismo. Porque a gente já sabe que alguns monarcas fizeram isso. E esse movimento ficou conhecido como despotismo esclarecido. Mas esse não é o caso. Só para a gente ter um parêntese, para a gente compreender um pouquinho do pensamento do Pombal. Voltamos à tela. Pombal usou todo o seu poder para neutralizar a nobreza e perseguir quem não apoiava os seus planos. Isso aqui é o Marquês de Pombal, tá, gente? De nome Sebastião José de Carvalho e Melo. Essa gravura é uma gravura bastante conhecida, é de um autor desconhecido, que ilustra quem foi o nosso Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal instituiu o chamado diretório. Vamos ver qual foi a mudança das políticas pombalinas para a Amazônia em específico, que é o tema da nossa aula, tá, gente? História da Amazônia. Para a Amazônia, Pombal estabeleceu a modificação da política de recrutamento de força de trabalho indígenas com a extinção da escravidão. Ou seja, o Marquês de Pombal diz, olha, a partir de hoje está proibido o indígena de ser escravizado e ele é obrigado a seguir as normas vigentes através do que a gente vai chamar de Diretório Pombalino, ou Diretório dos Índios. O Diretório dos Índios, concebido em 1755, visava criar uma nova forma de controle legal das forças de trabalho indígena. Uma das medidas interessantes adotadas pelo Marquês de Pombal foi justamente a expulsão da Companhia de Jesus do território português. Quem era a Companhia de Jesus e qual a importância dela para a nossa história? A Companhia de Jesus, também conhecida como jesuítas, foi responsável pela catequização e aldeamento de várias etnias indígenas na nossa Amazônia especificamente, tá, gente? Quando o Marquês de Pombal assume o trono e faz as suas reformas pombalinas, ele expulsa os jesuítas, diz o seguinte, a partir de agora, o indígena não vai ser mais escravizado, mas em contrapartida ele vai ter que seguir os padrões rígidos estabelecidos pelo chamado Diretório Pombalino. Isso, de certa forma, foi uma grande desvantagem para os indígenas, uma vez que contribuiu para a aniquilação cultural do indígena, que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora, tá, gente? Próxima cartela para a gente. O Diretório Pombalino foi a legislação mais devastadora da população nativa da Amazônia, contribuindo para o extermínio de muitas nações indígenas. Com a morte de Dom José I, a subida do trono de Dona Maria I, também conhecida como Dona Maria a Louca, Sebastião José de Carvalho e Melo caiu em desgraça e uma devassa denominada a Viradeira foi estabelecida contra ele. Até porque o Marquês de Pombal, entre outras coisas, atacou privilégios da nobreza portuguesa. E, obviamente, a nobreza portuguesa não o via com bons olhos. Dona Maria I, que assumiu o trono após a morte de Dom José I, começou uma política de afastamento das políticas pombalinas que culminou com a chamada viradeira, com a queda do Marquês de Pombal. Seguiremos a aula. A partir de então, entrou em cena a chamada Carta Régia, lá de 1778, que é a chamada militarização da Amazônia. Isso aqui é importante para a gente estudar. Tomem nota para vocês não errarem no vestibular, tá, galerinha? O que dizia essa Carta Régia, gente?
A Carta Régia, de 1778, proibiu a modalidade de recrutamentos anteriores e determinou a criação de uma estrutura militarizada para o enquadramento de indígenas no serviço real e particular. Isso aqui, gente, basicamente criou o corpo de militarização de indígenas. Isso aqui é muito interessante para a gente estudar, tá, gente? Tinha como objetivo organizar a força de trabalho escassa e desarticulada para poder explorar ao máximo os poucos indígenas que sobreviveram e obrigá-los a trabalhar. Gente, esse período foi terrível para a nossa história, para a história da Amazônia, uma vez que fez com que esse índio perdesse a sua cultura. Esse processo, iniciado pelo Marquês de Pombal, de lusitanização da Amazônia, visava praticamente tornar a Amazônia aportuguesada, aos moldes portugueses, proibindo as antigas práticas indígenas. Isso, tanto para a cultura indígena, foi um período devastador. Muitas cidades, muitos lugares nessa época perderam a sua nomenclatura e passaram a ter nomenclatura de cidades portuguesas. Inclusive, até hoje, muitas cidades da nossa região detêm esse nome. O exemplo é Santarém, Óbidos, até a antiga Itacoatiara, conhecida como Serpa, que era um lugarejo que foi rebatizado com o nome português, justamente para seguir essa dinâmica de aportuguesamento da região, ou seja, a lusitanização da Amazônia. Quando vocês ouvirem essa palavra no vestibular, lusitanização da Amazônia, vocês vão lembrar do quê? O professor falou que lá no século XVIII houve, a princípio, com o Marquês de Pombal e posteriormente com a Viradeira, um período de aportuguesar a região, fazer com que os moldes portugueses fossem obrigatórios de serem seguidos na região amazônica. Mas vamos ao texto para a gente entender um pouco melhor o que o professor está falando. Vamos continuar falando do corpo efetivo de indígenas. Como é que se deu essa militarização dos povos indígenas naquele período da história? Esse corpo era composto por toda a população nativa da região, ou seja, índios aldeados, pretos forros, mestiços que deveriam trabalhar apenas uma parte do ano, com exceção de pescadores, dos pesqueiros reais. Vamos conhecer um pouquinho como é que se dava o chamado corpo de milícia dos índios. Receberiam 2 uniformes por ano, que constarão de uma calça e uma camisa e uma veste de algodão pintadas de preto para cada indivíduo. Isso aqui era basicamente para uniformizar o corpo de milícia dos índios, que a partir de agora eram servos reais da coroa portuguesa e, como tal, deveriam seguir as ordens da coroa, tá, gente? Ajustes particulares. Os moradores tinham direito de recrutar a mão de obra e formar direito dos distritos e na população não aldeada. Na prática, isso era uma permissão para a escravização dos indígenas, mas de uma forma legal, até pela legislação vigente naquela época, tá, gente? O comércio passou a ser livre entre os nativos e brancos. O cristianismo era a forma de induzir os nativos a considerarem um dos privilégios o comércio com os brancos. Então a gente está vendo que toda essa nova legislação foi prejudicial, muito prejudicial à questão indígena aqui na nossa região, tá, gente? Vamos ao tema, por favor. Vamos à aula, por favor. Esse acontecimento causou prejuízo para a economia da colônia gerente devido à escassez de produção e consequente desequilíbrio econômico nas vilas da Amazônia. A gente está vendo que esse momento da história foi bastante perturbador para a colônia da Amazônia, até porque a economia, a partir da proibição da escravização, não se aqueceu, e essas práticas acabaram fazendo com que houvesse um chamado desequilíbrio nas várias vilas que já ocupavam a região que a gente conhece hoje, tá bem? Adiante, gente. Por falta de diretrizes claras, a Carta Régia foi colocada em prática somente no Grão-Pará, na região que a gente conhece hoje.
mesmo a região amazônica não conseguiu obter êxito, diminuindo mais a população nativa e ajudando a desestruturar a cultura da região. Portanto, galerinha, a gente viu que essas práticas foram muito mal organizadas e, quando colocado em prática, foi bastante prejudicial, principalmente no que diz respeito aos nativos, aos indígenas da nossa região. Agora, gente, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu lá de hoje, nossa dinâmica local interativa. Duas questões para vocês, vou deixar para vocês lerem com calma. Daqui a pouco a gente vai voltar para interagir, estou querendo que vocês participem, segundo ano, da melhor maneira possível, que daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta e o gabarito da aula.
Estamos segundo ano para nossa interatividade. Estou gostando de ver que vocês estão participando da aula. O chat está bombando, isso deixa o professor muito feliz. Vamos agora à interatividade, mas antes disso, vamos recapitular as questões que a gente passou antes do intervalo. Primeira questão fala o seguinte sobre o diretório. O Diretório dos Índios e a Carta Régia de 1778 estabeleceram forma de exploração da mão de obra nativa na Amazônia, visando principalmente o lucro para a coroa portuguesa, que é interessante, tá, gente? Identifique a alternativa que traz os verdadeiros resultados destas políticas para os povos da região amazônica. A alternativa A resultou na destruição do modo de vida tradicional dos povos amazônicos, além do extermínio de várias nações indígenas. Letra B, teve como resultado um grande progresso para a região. Será, galera, que teve grande progresso para a região, diretório e as políticas da Carta Régia, gente? Será que sim ou será que não? Deixa eu ver daqui a pouco. Letra C, a coroa portuguesa ficou bastante satisfeita com os resultados, tendo em vista que o Portugal retornou à sua posição hegemônica na economia mundial. Será que aconteceu isso, galerinha? Será que Portugal voltou a ser dominante na questão econômica mundial? E será que o resultado deixou a coroa portuguesa satisfeita? Sim ou não? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes. Letra D, as populações indígenas da Amazônia foram bastante beneficiadas. Será, gente? Visto que as ordens religiosas tinham o objetivo de trazer a felicidade para a região. Gente, a gente viu que não foi bem assim. Letra E, teve como resultado uma grande prosperidade na região e elevou a cidade de Manaus ao seu apogeu. Será que houve prosperidade na região, gente? Será que deu certo a Carta Régia e a política do Diretório dos Índios? Vamos lá, eu quero ver se vocês responderam pra gente aqui. A Maria Arruda respondeu que a primeira questão é letra C, tá, gente? A Poliana, lá da Escola Estadual Vicente Teles de Souza, respondeu que a primeira questão, questão número 1, é a alternativa de letra A. A Érica, lá que está assistindo a gente no Japim, enviou a sua resposta, disse que a resposta correta é a letra A. A Isabela, que também está no Japim, acompanhando a gente, acompanhando nossa aula, respondeu para a gente aqui no nosso chat privado que a resposta correta é a letra A. Vamos agora ao gabarito da primeira questão, ver se o povo conseguiu compreender e acertar de forma correta a questão. Gabarito na tela para a gente, primeira questão, resposta letra A. Os colonizadores utilizaram-se de ameaças da forma física e da propagação de doenças para forçar os índios a trabalhar para a coroa, passou pela chamada lusitanização da Amazônia, tá, gente? Segunda questão, agora vamos ler. Quero que vocês interajam, mandem sua resposta. Questão número 2. Após o grande terremoto de Lisboa, Dom José I estabeleceu um poderoso ministro para a pasta de negócios estrangeiros e guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo. Identifique algumas características deste déspota esclarecido. A gente está falando aqui do Marquês de Pombal, tá, galerinha? Estou perguntando aqui basicamente qual foi as características do governo de Marquês de Pombal naquela época, tá, gente? Vamos lá, a resposta da segunda questão. Pombal era um homem culto, rígido de seus propósitos, anticlerical e adepto do centralismo administrativo e defensor do chamado absolutismo monárquico. O Marquês de Pombal, com as políticas pombalinas, o chamado Diretório Pombalino, foi muito importante na chamada lusitanização da Amazônia, que futuramente culminaria com o extermínio de várias nações indígenas. Ok, gente? Eu me despeço por hoje, agradecer a participação de vocês. Na próxima aula a gente vai estar aqui novamente para a gente concluir essa nossa viagem magnífica na história da Amazônia. Lembrando que, segundo ano, tomem nota de tudo, vocês vão fazer vestibular, vocês vão fazer PSC e CIS, e vocês vão precisar dessa matéria
para passar nesses certames, ok, gente? Até a próxima e fiquem na paz. A sua aula continua no próximo vídeo.